Oi pessoal, meu nome é Luciana Bastos, estamos juntos novamente em uma outra aula de processo de soldagem, dessa vez arco submerso. Como nas outras aulas, eu vou ler o slide e no momento oportuno eu vou explicar, ok? Vamos lá. A soldagem a arco submerso é um processo em que a coalescência, a união, entre metais é obtida pelo aquecimento e fusão deste por um arco elétrico, estabelecido em eletrodo nu e a peça de trabalho. Uma vez aberto o arco, o eletrodo e o fluxo são alimentados continuamente, enquanto a tocha é deslocada. O calor do arco funde o eletrodo, parte da camada de fluxo e parte do metal de base, formando a poça de fusão. O metal fundido se solidifica, formando o cordão de solda, e a parte fundida do fluxo forma a escória, que sobrenada a poça de fusão e se solidifica à medida que o arco se afasta. O processo é normalmente automático, podendo ser encontrado como semiautomático também. Vamos dar uma olhada aqui nessa imagem. O nome do processo já diz arco submerso. O arco está submerso sob uma camada de fluxo. Ou seja, ele não é visível, o que já resolve alguns dos problemas do processo de soldagem em comparação aos outros. Por exemplo, a luminosidade, os respingos, são problemas que não acontecem nesse processo. Como a gente pode ver, eu não tenho uma adição de gás externa. Por quê? O fluxo já funciona como uma proteção do meu arco e da poça fundida e do meu metal de adição. Está aqui a minha tocha. Se a gente vê nessa luminescência que tem aqui, ó, isso aqui é o arco e o metal sendo fundido. Aqui o cordão de solda sobre uma camada de escória ainda e o fluxo na frente sendo depositado. Parte desse fluxo, pessoal, vai escorificar a solda, uma outra parte vai servir de proteção e uma outra parte vai virar escória. A escória, ela vai formar essa camada em cima do cordão, dando tempo do metal de solda se solidificar e protegendo das contaminações da atmosfera. Vamos continuar, pessoal. Vamos lá. Vamos olhar nesse esqueminha aqui. Aqui está o meu eletrodo nu, que pode ser, esse eletrodo em forma de arame, pode ser um arame nu, pode ser um arame tubular, enfim. Eu posso usar vários arames, esse processo tem essa característica em que arames em conjunto podem ser usados, a gente vai ver isso mais lá na frente. Aqui, ó. O arco ocorre sobre uma camada de material granular fusível, chamado de fluxo, que é colocado sobre a região da solda, protegendo-a da contaminação pela atmosfera. Vamos lá, pessoal. Vantagens e limitações desse processo. Possui uma alta velocidade de soldagem e taxas de deposição bem altas, até porque é um processo automático. Produz soldas uniformes e de bom acabamento. Ausência de respingos e fumos, como nós falamos anteriormente. Dispensa proteção contra a radiação devido ao arco não visível, mas não quer dizer que o soldador não deva usar o EPI, tá? Capacete, óculos de proteção. Ele não precisa usar avental, mas o óculos de proteção ele precisa, vai que há um escapamento de luminosidade ou um pedacinho da escória se solta. Facilmente mecanizado. Elevada produtividade. Soldagem limitada às posições plana e filete horizontal. Essa é uma desvantagem desse processo. Eu só posso soldar na posição plana ou na horizontal em filete. Aporte térmico elevado pode prejudicar a propriedade das juntas em alguns casos e é necessário retirar a escória entre os passes. Aquela escória, boa parte dela se desprende sozinha, mas mesmo assim o operador deve observar se nenhum pedaço ficou preso no cordão de solda ou no chão. Ela pode ser aplicada em aços carbono ligados, em níquel e suas ligas. É muito usado na soldagem de membros estruturais e tubos de grande diâmetro. É uma soldagem em fabricação de peças pesadas de aço e também pode ser usada para revestimento e manutenção de peças. O equipamento. O equipamento necessário consiste normalmente em uma fonte de energia, alimentador de arame, sistema de controle, tocha de soldagem, porta-fluxo e sistema de deslocamento de tocha. A alimentação do consumível e o comprimento do arco são controlados pelo alimentador e pela fonte de energia.
No processo automático, o mecanismo de avanço movimenta o cabeçote de soldagem ao longo da peça. A fonte de energia pode fornecer corrente contínua ou corrente alternada, e altas correntes. Para se ter uma ideia, a maioria dos equipamentos de soldagem arco submerso já começa numa faixa de 400 A, podendo chegar a 1.500 A, caso sejam utilizados eletrodos múltiplos, arcos múltiplos. Vamos dar uma olhada aqui. Meu porta-fluxo. É bom lembrar vocês que aquele fluxo que não foi consumido, ou seja, que não virou escória, que não se fundiu, ele pode ser reaproveitado e é novamente recolocado aqui no porta-fluxo. Ok, pessoal? Tanto é que alguns equipamentos já vêm com um aspirador acoplado aqui no porta-fluxo, que o que sobra do fluxo, aportar aqui, que o que sobra é reaproveitado no sistema. Aqui é uma imagem que vocês podem ver que eu tenho arcos múltiplos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arcos ao mesmo tempo, né? 6 eletrodos. A única diferença é que eu uso uma quantidade maior de fluxo. Isso aqui é uma máquina, é uma tartaruguinha. Tá aqui meu porta-arame, né? Aqui que eu coloco a minha bobina de arame. Aqui é minha tocha. Meu portador de fluxo. Tá aqui. Vamos dar uma olhada. Eu falei para vocês que o processo de arco submerso ele aceita o uso de eletrodos múltiplos. E são 3 tipos. Vamos dar uma olhada aqui. Na verdade, são 2 tipos. Olha aqui. O Tandem Arc, que são os arames múltiplos, onde eu tenho alta produtividade. Por quê? Olha só, eu tenho um arame na frente, fazendo uma camada de solda, e logo depois eu tenho um outro arame fazendo uma segunda camada. Ok, pessoal? Aqui o processo aceita de 6 a 8 arcos ao mesmo tempo. Vamos lá. Twin Arcs, que são os arcos gêmeos, que é para fazer soldagens, passes mais largos, né? Ou soldagem de revestimento. Tá aqui. Aqui, pessoal. Lado a lado, arcos gêmeos. E ele aceita também, além do arame, arames assim, arame tubular, arame sólido, enfim, eu posso usar fitas no caso de soldagem de revestimento. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal, no controle do processo. Lembrando que quando a gente fala das variáveis do processo de soldagem, que são corrente, tensão, comprimento do arco, velocidade de soldagem, a gente altera um dos parâmetros e mantém todos os outros constantes. Vamos lá, por exemplo, aumentei a corrente, mas eu mantive a velocidade de soldagem, a alimentação de arame, constantes, eu não as aumentei. Vamos dar uma olhada aqui? Quanto maior a corrente, maior a penetração. Quanto maior a tensão, maior o comprimento do arco. Logo, maior a largura do passe. Quanto maior a distância entre o contato elétrico e a peça, ou seja, o stick-out, ou como o pessoal diz por aí, stick-out, maior a taxa de deposição. Quanto maior a velocidade de soldagem, menores a penetração e a largura do passe. Quanto menor o diâmetro do eletrodo, maior a penetração. A corrente contínua constante com eletrodo no positivo, ou seja, corrente contínua inversa, é normalmente utilizada, pois produz maior taxa de deposição e menor penetração. A corrente alternada, ela não é tão utilizada, mas ela evita ou reduz o risco do sopro magnético. O que é esse sopro magnético, gente? É a deflexão do arco devido às forças magnéticas. Vou dar um exemplo. Estou aqui soldando, está aqui o meu arco. Meu arco está aqui. E ele sofre uma deflexão. Ele é puxado para a lateral, tanto para cá ou para cá. Então, a corrente contínua alternada reduz esse risco. O operador está soldando, está fazendo lá a operação de solda arco submerso. Ele percebe que está havendo um desvio do arco, ele pode mudar o processo para a corrente alternada. Uma outra forma também, antes de mudar a corrente, é afastar o cabo-obra do arco. Tirar de lugar. Pegar o cabo-obra, o cabo que é ligado à peça, retirar do lugar e botar em outra. Isso já vai minimizar. Não minimizou, passa para a corrente alternada. Característica e aplicação. O processo a arco submerso pode ser usado para soldar tanto peças finas como seções espessas, de 5 a 200 milímetros de espessura.
mas não é adequado para todos os metais e ligas, sendo usado principalmente nos aços carbono de baixa liga, até 0,29% de carbono, aços inox austenítico, níquel e suas ligas. As soldas executadas com esse processo têm boa utilidade, alta tenacidade ao entalhe, contém baixo índice de hidrogênio, até por causa da camada de fluxo que protege a poça, o metal de adição e a peça, alta resistência à corrosão e propriedades que são, no mínimo, iguais às do metal de base. No entanto, quando é utilizado o metal de adição com alto teor de manganês, juntamente com o fluxo também com alto teor de manganês, o risco do metal de solda apresentar trincas devido ao excesso de dureza do cordão é muito grande. O fluxo possui propriedades, elementos de liga. Quando você escolhe um fluxo que tem alto teor de manganês e um eletrodo, um arame que também tenha, o risco de eu ter uma solda endurecida, trincas por causa do endurecimento da solda, é muito grande. Há como minimizar isso? Pós-aquecimento, controle da velocidade de soldagem, controle dos parâmetros, e vai se reduzir o risco do endurecimento do cordão. Na soldagem de juntas de topo com raiz aberta, um cobre junta é utilizado para suportar um metal fundido, até por causa da abertura do espaço, né, que tem entre uma peça e outra. Na soldagem de revestimento, para obter propriedades e acabamentos desejados, pode-se utilizar fita como metal de adição, como nós falamos anteriormente. A taxa de deposição, a gente já falou que ela é bem alta, pode variar de 5 kg por hora nos processos semiautomáticos e pode atingir até 85 kg por hora nos processos automáticos com arco conjugado, o twin arc ou o arco em tandem. Pessoal, é bom deixar claro que só assistir a videoaula não é o suficiente. O ideal é que você também estude as apostilas, os materiais anexos e os vídeos que acompanham essa aula. Espero vocês em um momento mais oportuno. Boa sorte e bons estudos. Não esqueçam de olhar a bibliografia sugerida. Boa sorte.